Mobilidade urbana, envelhecimento, legado olímpico, crise dos refugiados. Milhões de jovens brasileiros vão enfrentar no próximo fim de semana o exame que define o futuro de cada um deles, o Enem. Fantástico entra no assunto para discutir com os professores qual será o provável tema da prova de redação. Quem já fez o Enem sabe que um dos maiores pesadelos dos estudantes atende por um nome: redação. Por isso, o Fantástico reuniu 4 professores, todos especialistas em redação, para 2 missões. A primeira é dar dicas aos 8,5 milhões de candidatos que vão participar do Enem de como fazer um texto nota 1000. O aluno tem de demonstrar que ele é capaz de ser um ser pensante. A segunda missão é dar palpite sobre qual vai ser o tema da redação deste ano. Antes dos palpites, vamos às dicas. Começando por alguém que já corrigiu muitas redações do Enem. Professor Rafael, é com você. Uma boa dica aí nesses dias que faltam para o Enem é você se preocupar menos em produzir novos textos e muito mais em identificar os erros que já cometeu em textos anteriores. Ou seja, se você, lendo textos que já escreveu, identificar que tem uma dificuldade ali, por exemplo, no emprego da crase, esse tem que ser um elemento de atenção especial para você no dia. Inclusive na hora de fazer a revisão, né? Na hora de verificar todos os ais que tem ali no seu texto. Será que aqui tem crase? Será que não tem? E tem outra boa dica para a hora em que o estudante estiver revisando a prova. Quem sabe é o professor Rafael Riema. O aluno não deve repetir palavras, repetir conjunções, preposições, elementos de conexão. Essas repetições têm de ser evitadas a todo custo. A repetição de termos realmente ajuda a derrubar a nota, então ele tem de ficar atento para desenvolver um repertório diversificado, que é não repetir conjunções, é empregar pronomes demonstrativos, pronomes oblíquos, a fim de articular bem as partes do texto. Você estudou isso? Então abra o olho. E para não repetir palavras, é bom também o candidato ter um conhecimento grande dos assuntos. Essa é a dica do professor Sérgio. O importante nesse momento é investir, primeiro, em repertório. Repertório é aquilo que é fundamental para escrever bem, é o que eu vou dizer no texto. Revisar aqueles assuntos que foram estudados na escola, como biologia, matemática, literatura, dar uma olhadinha em jornais, telejornais e ficar um pouco antenado com atualidades que também podem vir a ser usadas como argumento. A professora Maria Aparecida tem uma dica valiosa para o candidato. O ideal seria que ele procurasse os temas que caíram nos últimos 3 anos no Enem e lesse as redações que obtiveram nota 1000 e associasse as redações com o tema. E aí ele poderia tomar aquilo como modelo do que ele poderia fazer. E se o assunto agora são os temas que caíram nos outros anos, você deve estar se perguntando, e este ano, qual deve ser o tema da redação do Enem? Os temas do Enem são diretamente ligados à realidade brasileira. E o Enem tem uma preocupação de despertar no candidato a cidadania. Tem muita coisa que o Enem pode converter em tema. Olha, temas que não caem porque já apareceram são recursos hídricos. Pera aí, senhores professores. Afinal, quais são os temas em que vocês apostam para este ano? Um tema bastante relevante em que eu apostaria para esse ano é um tema ligado à obesidade. Nos últimos anos têm sido frequentes as notícias sobre o aumento de peso médio do brasileiro. E os temas nos quais nós apostamos esse ano seriam a necessidade de inclusão dos portadores de alguma forma de deficiência e a transição demográfica, que é um desafio para o Brasil, já que estamos envelhecendo. Outro tema possível grande, por exemplo, é a educação, a evasão escolar, a participação da juventude nessas grandes questões de educação. Mobilidade urbana é um outro tema também que chama muito a atenção e envolve o caos, principalmente das grandes cidades, né, o tempo que se perde no trânsito, a qualidade de vida que se perde juntamente com isso. Agora sim, obrigado pela ajuda. Mas vocês apostam em algum outro tema? É mobilidade urbana. E para você, hein, qual será o tema mais provável da prova de redação? Dê a sua opinião no site do Fantástico e lá você encontra também dicas que podem ajudar você no Enem.